Para todo lugar que tu olha parece que só se fala em inteligência artificial, mas será que uma carteira montada pelo ChatGPT vai dar um bom resultado? Resolvi fazer um pequeno experimento aqui, peguei o ChatGPT, dei um comando bem simples para ele e pedi para ele escolher alguns fundos imobiliários e vamos ver o que ele retornou. E aí eu vou pegar esses 5 fundos imobiliários que ele recomendou e vou fazer uma simulação de qual teria sido o retorno dessa carteira se a gente tivesse investido ela no passado. E aqui, como vocês podem ver, eu estou usando um modelo mais novo e avançado, eu estou usando uma versão paga, então é o melhor que, teoricamente, o público comum poderia ter acesso. E claro, eu sei que eu poderia ter feito umas instruções muito mais elaboradas, mas a ideia era fazer uma instrução bem simples, pensando que muitas pessoas podem tentar fazer. Imagino que pode ter pessoas nesse momento pegando dicas de investimento com o ChatGPT através de perguntas e instruções bem simples e diretas, como eu estou botando aqui. Então vamos ver qual vai ser o resultado. Eu simplesmente disse: faça uma busca de dados financeiros, informações na internet e faça uma análise de sentimentos. que é basicamente ver notícias, ver se as notícias estão mais positivas ou mais negativas. E responda quais são os 5 melhores fundos imobiliários para comprar e justifique a sua resposta. Só um detalhe sobre esse comando aqui. Tu não deve investir baseado em notícias. Eu botei aqui porque simplesmente é algo que facilmente uma máquina conseguiria fazer e eu queria ver se ele tinha essa capacidade de fazer essa leitura de análise de sentimentos, mas não é algo que eu acho que tu deve realmente considerar na hora de investir por conta própria. Tu não deve ficar procurando notícias e investir baseado nelas. Bom, vamos lá aqui. Ó. Vocês podem ver que ele buscou basicamente na internet e achou 5 melhores fundos para investir agora. E a gente já sabe, se você me acompanha há muito mais tempo, que essa coisa de melhores ativos, melhores investimentos para investir nesse momento específico no tempo é uma furada. E que tu deve ter é um projeto de carteira, como se tivesse um projeto da tua casa. E só depois de ter feito esse projeto é que tu sai comprando os móveis para mobiliar essa casa, que no caso aqui são os investimentos, no caso os fundos imobiliários. Mas vamos ver o que ele deu aqui. Ó. Ele escolheu 5 fundos imobiliários que são relativamente famosos. O XPML, o VISC, BTLG11, que é o BTG Pactual Logística, o Quineia Rendimentos Imobiliários e o TRXF11, que se eu não me engano, esse último aqui, ele tinha um outro código, ele tinha um outro nome, e eu acho que tem um vídeo aqui no canal, e eu vou deixar aparecendo aqui para vocês o vídeo onde eu analisei esse fundo imobiliário, caso vocês queiram dar uma olhada. E eu também tenho um vídeo sobre o XPML11 e eu também vou deixar esse vídeo aparecendo caso vocês queiram ver a minha análise e confrontar com o que está sendo escrito aqui. E aqui ele está justificando por que ele fez essa escolha, como eu tinha pedido para ele justificar. Então ele basicamente está dizendo que ele escolheu o XPML11 ou XPMALS pelo motivo que ele é um fundo imobiliário do setor de shoppings e é um fundo imobiliário já bastante maduro, ou seja, ele tem uma carteira de shopping centers já bastante consolidada. E aqui, seguindo no mesmo setor, ele também escolheu um outro fundo imobiliário, que é o Vinci Shopping Centers, porque ele disse que esse shopping center tem uma vacância reduzida e também tem uma inadimplência bastante controlada e também tem um bom nível de vendas e resultados operacionais. Vocês podem ver aqui, ó, entre parênteses, que basicamente ele deve ter copiado o texto que está nessas matérias. Vamos pegar aqui, ó, essa aqui só para a gente confrontar. Eu acredito que ou com as mesmas palavras, ou talvez com outras palavras, mas esse artigo deve estar dizendo basicamente o que ele trouxe aqui. Então, basicamente, parece que ele só olhou um artigo para tirar aquela informação, o que definitivamente não é uma boa maneira de escolher os teus fundos imobiliários. Vamos dar um crédito para ele, ele não fez um total Ctrl+C, Ctrl+V, né, mas ele pegou as principais informações desse artigo, por exemplo, regiões maduras e resilientes, localização, regiões maduras e resilientes, bons resultados operacionais, também é ponto elevado que desde os resultados operacionais como pontos positivos. Então ele pegou e fez basicamente o que talvez tu já tenha feito na escola, tu pegava o trabalho do colega e tu só mudava as palavras e dizia que era tu que tinha feito aquele trabalho. Então, com toda a capacidade que o ChatGPT tem para fazer tarefas, parece que com esse comando simples que foi dado para ele, ele não teve grande trabalho. Ele simplesmente fez um copia e cola de artigos que ele achou na internet. E olha, olhando com mais calma aqui, parece que ele pegou basicamente os fundos imobiliários que estavam nesse artigo aqui do InfoMoney. Então, e aqui tinha várias outras fontes, mas basicamente os fundos imobiliários que estavam nesse artigo aqui. Então já deu para ver que com toda a sua inteligência artificial não foi feito um grande trabalho de pesquisa e de simulações ou de alguma tese para ele nos devolver essa resposta dele.
Mas claro, a gente tem que fazer a nossa culpa também, porque a gente deu um comando para ele, ou também é chamado de prompt, bem direto e bem simples. Então ele nos devolveu algo também bem simples e bem básico, sem fazer grandes análises. E aí eu peguei esse site aqui, ó, simular carteira, e eu simulei uma carteira com aqueles fundos imobiliários, investindo 20% em cada um daqueles 5 fundos. Então, uma carteira com 5 fundos imobiliários, investindo 20% em cada um deles. Lembrando que isso aqui é apenas um experimento. Eu não recomendaria para vocês ter uma carteira de fundos imobiliários de apenas 5 fundos imobiliários, e eu também não recomendaria vocês ter uma carteira só concentrada em fundos imobiliários. Mas vamos ver qual foi o resultado aqui. E eu botei para comparar uma carteira 100% de um ETF de ações de dividendos, que é o DIV11, e uma carteira 100% de um fundo imobiliário, que ele é meio como se fosse um fundo de fundos, porque ele segue o índice de forma mais ou menos passiva na maior parte dessa carteira, que é o QISU11. E o resultado a gente pode ver aqui, ó. Eu pedi para ele botar desde 2015 até 2024, com um aporte inicial de R$5.000 e aportes mensais de R$500. Mas vocês já podem ver aqui pelas informações que vários desses fundos imobiliários, eles não existiam lá em 2015. Então, ele foi dizendo aqui qual foi o período de dados que ele pegou para esses fundos imobiliários, e eu acredito que ele começa fazendo essa carteira só no momento em que todos os fundos imobiliários que eu disse para ele que eu queria que tivesse na minha carteira estão disponíveis. Então esse resultado que a gente vem aqui é basicamente o investimento de 2021 até agora 2024, janeiro de 2024. E a gente pode ver que o total investido na carteira 1 foi R$23.000 e o valor acumulado foi quase R$27.500. E esse seria o valor que a gente teria recebido em proventos, mais de R$4.500, e teria tido uma volatilidade anual de uns 10%, mais ou menos, e foi uma carteira que caiu muito pouco nesse período, o que foi algo que me chamou a atenção. Se a gente comparar com a queda do DIV11 e do QISU11 e com o Ibovespa, a gente pode ver que é uma queda muito pequena, então uma carteira que não teve muito susto para baixo. E aqui esse é o rendimento acumulado total. Teve um rendimento até interessante, na verdade, se a gente for anualizar, ele dá um rendimento de em torno de 6% ao ano, rendimento anualizado, que como a gente pode ver aqui, superou o Ibovespa, superou o IPCA, a carteira ela perdeu um pouquinho de CDI e o DIV11 foi o grande vencedor nessa nossa simulação aqui, nesse curto período de tempo que a gente conseguiu analisar aqui. Aqui a gente pode ver as quedas máximas da carteira, e eu me lembro muito bem, porque eu já estava olhando para o QISU11 nessa época, por que essa queda tão grande aconteceu aqui lá em 2021. É porque quando o QISU11 foi lançado, ele foi muito procurado pelos investidores, porque a Suno estava fazendo bastante marketing para ele. Porque um dos mentores da criação desse fundo imobiliário, ou na verdade do índice que esse fundo imobiliário buscaria seguir, foi o professor Marcos Baroni, que é uma das grandes autoridades em fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil. Então, quando lançou o QIS11, os investidores se jogaram para comprar ele e não estavam nem se importando com o preço que estava ficando cada vez maior. E aí esse efeito de ter muita demanda em um curto espaço de tempo criou uma discrepância tão grande entre o valor mais ou menos patrimonial desse fundo imobiliário e o valor que estava sendo negociado. E aí, quando essa discrepância acabou, ele caiu bastante. Aqui a gente também pode comparar o melhor ano e o pior ano da carteira, como eu já tinha falado para vocês. Esses 5 fundos imobiliários, durante esse período, eles tiveram quedas muito baixas para esse período. E está sendo mostrado aqui que o pior ano dessa carteira teria finalizado com menos 0,94%. Enquanto que o Ibovespa teria caído quase menos 5% no seu pior ano. E aqui tem uma representação gráfica de qual seria o fechamento de cada um desses investimentos em cada um desses anos, de 2021, 2022, 2023 e 2024 aqui está considerando só até janeiro. Então não dá nem para a gente considerar muito esses resultados aqui. Então, foi um experimento inicial com o ChatGPT, mas já deu para ir mostrar uma coisa. No momento atual de desenvolvimento do ChatGPT, se tu der um comando muito básico para fazer uma pergunta sobre investimentos, ele vai te dar uma resposta bem meia boca. Tá, a gente até viu que essa carteira que ele retornou para a gente não teve um resultado muito ruim nesse período que a gente analisou, mas a gente viu que foi basicamente um copia e cola de um artigo que ele viu na internet. Não teve nenhuma grande inteligência artificial para fazer
a seleção daqueles fundos imobiliários que ele deu de resposta pra gente. Então tem que ter muito cuidado, principalmente se tu não entende muito sobre investimentos, tu achar que tu vai fazer uma pergunta simples e ele vai vir com uma resposta que vai te trazer muito dinheiro se tu investir naquela resposta. Eu tenho usado bastante ChatGPT, principalmente para me ajudar a programar, e eu vou ter novidades para trazer para vocês logo logo. Mas pelo que eu vi aqui, essa pergunta meio direta para o ChatGPT sobre investimentos, ele não te traz uma resposta muito boa. Mas daqui a pouco, se tu tiver uma maneira mais rebuscada, um prompt mais comprido, mais detalhado sobre como tu quer que ele faça essa seleção dos investimentos, talvez possa vir alguma coisa interessante. Mas até o momento eu não tenho nenhum exemplo disso. Até se tu quiser deixar algum comentário abaixo, tu tem alguma ideia do que daria para fazer com o ChatGPT em investimentos, eu vou ficar bem interessado em ler esse comentário. Lembra que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.